Qual é o papel do FMI na relação com os países e especificamente nessa questão do controle da transparência fiscal? Muito obrigado por receber o Fundo Monetário. Eu acho que é muito importante dar às pessoas um pouco mais de informação a respeito do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário ele foi constituído em 1944 com a intenção de ajudar os países que estavam saindo da Segunda Guerra Mundial e depois da Grande Recessão de 1930 a encontrarem uma forma de evitarem crises econômicas de natureza sistêmica. O Brasil foi um dos países fundadores do FMI. E o fundo hoje ele desempenha, junto a 188 países ao redor do mundo, um papel que faz com que existam três funções principais. A primeira é fazer o que a gente chama de supervisão dos países. Todo ano o Fundo Monetário Internacional manda para os países uma equipe de economistas que discute com a equipe econômica de cada um dos governos a política macroeconômica e como é que o país entende que vai ocorrer, por exemplo, a evolução do crescimento econômico, perspectiva de inflação, balanço de pagamentos. E esse diálogo com o Fundo Monetário, a gente tenta ajudar os formuladores das políticas macroeconômicas a estabelecerem boas políticas públicas. Então, a gente chama isso de um relatório do artigo 4º, que é o artigo 4º do Estatuto do FMI, que todos os países aceitaram aderir para constituir esse tipo de trabalho. Outro trabalho que é bastante importante é quando existe uma necessidade por falta de recurso de algum país, o fundo socorre através de empréstimos de curto prazo, que são os programas que o fundo faz e que talvez seja a face mais conhecida do FMI com relação às pessoas. Quando aí faz um programa, o fundo vem, faz o empréstimo e vai fazendo o acompanhamento da implementação de reformas que permita corrigir as situações críticas, né? E o terceiro ponto, que é uma coisa mais recente, a partir de 1960 é que isso foi introduzido no fundo, são as assistências técnicas. Então existe uma preocupação do fundo de ser preventivo também. E assistência técnica na área de finanças públicas, de estatísticas governamentais, de política monetária, então muito relacionado com o Banco Central, lavagem de dinheiro, por exemplo, e com isso a gente pretende dar também a oportunidade de aumentar a capacidade dos países membros para prevenir as crises futuras. No que diz respeito especificamente à questão da transparência fiscal, que tipo de ações o FMI tem feito, tem realizado, proposto? A transparência fiscal é um dos itens muito importantes na nova agenda do Fundo Monetário. Em 1999, depois da crise da Ásia, da Rússia, Brasil, Argentina, o fundo chegou à conclusão que precisava de uma metodologia de avaliação do estado das finanças públicas para ajudar os países com um bom diagnóstico a verificar qual a sua situação com relação aos dados para formular o orçamento, formular os cenários de médio e longo prazo e permitir mitigar os riscos fiscais. Então, o fundo desenvolveu a primeira metodologia em 1999. O Brasil foi avaliado no ano de 2001 pela primeira vez. Esse relatório do Brasil está disponível na página do Fundo Monetário Internacional. E quando houve a crise de 2007 e 2008 atingindo Estados Unidos, Europa e que teve repercussões em todo o mundo, o fundo reviu essa metodologia e modificou um pouco para adequar aos novos tempos, com um forte preocupação com os riscos fiscais. E esses riscos fiscais são vinculados, por exemplo, que é uma coisa nova, aos riscos ambientais. Né? Os países são atingidos, por exemplo, por terremotos, maremotos e deveriam ter um fundo para guardar dinheiro para que quando ocorressem determinados tipos de eventos naturais, eles pudessem ser utilizados para realmente socorrer
as vítimas e as pessoas que foram atingidas por esses desastres. Então a gente chama, por exemplo, esse de risco ambiental. Por sorte, o Brasil tem relativamente baixo risco, mas a seca, inundações são eventos também que podem ser classificados nessa categoria. Então nós estamos nessa fase de, já realizamos nessa nova metodologia esse estudo de transparência fiscal em 10 países, 2 na América Latina, Bolívia e Costa Rica, 1 na Ásia, Filipinas, Moçambique na África e 5 países da Europa, Irlanda, Portugal, Romênia, Rússia e Finlândia. E a gente está divulgando para os países a existência desse instrumento, que é um instrumento voluntário, quer dizer, nenhum país é obrigado a fazer isso, para fazer um diagnóstico e tentar, talvez, montar um plano de melhoria dessa questão de transparência fiscal. E, enfim, o senhor, em que medida o senhor enxerga como válido, eventualmente benéfica, uma parceria do fundo com instituições de ensino, com instituições não governamentais, nesse processo de difusão das propostas do fundo, inclusive de facilitação do diálogo com governos e com a sociedade? É muito importante a participação da sociedade em vários aspectos das finanças públicas. O mais visível, talvez, que as pessoas conheçam é o orçamento participativo, né? Existe cada vez mais abertura para que a população traga as suas demandas na hora de discutir os orçamentos e possa, de certa forma, influenciar as políticas governamentais. Esse é um papel muito importante do ponto de vista da formulação orçamentária. Mas a população também ela pode ajudar a fiscalizar as contas públicas, exigir que as informações sejam não somente transparentes, mas sejam entendíveis para os cidadãos. Às vezes a linguagem orçamentária e financeira é uma linguagem muito complexa, hermética, e os governos o FMI incentiva muito para que os governos traduzam essas informações de uma forma simples, através de panfletos, através de explicações mais simples, e também o papel muito importante da academia é ser um ambiente de discussão de políticas públicas. Existe uma série de riscos fiscais potenciais, por exemplo, como é o caso do passivo previdenciário, que tende a ser crescente, o custo da saúde no longo prazo, né? A gente sabe que as tecnologias de saúde estão melhorando cada vez mais, medicamentos mais sofisticados, equipamentos mais sofisticados, mas em contrapartida os custos do provisionamento do serviço de saúde, eles estão cada vez maiores. Então é preciso que os governos e a sociedade discutam de que forma vão financiar esses gastos crescentes, até porque a população tem uma tendência a viver cada vez mais e exige, portanto, uma qualidade de vida mais apurada. Eu acho que o IDP, nesse sentido, ele pode ajudar muito através de fóruns de debates, diálogos de políticas públicas que podem influenciar os governantes e tomadores de decisão a fazerem reformas voltadas não só para a melhoria das finanças públicas como um todo, mas também para dar mais transparências às contas governamentais.